estar aqui hoje. Podem sentar, meus irmãos. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 22. Aleluia. Deuteronômio capítulo 22, nós vamos ler versículo 8 e 9. Quando edificares uma casa nova, far-lhe-ás no terraço um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue, se alguém de algum modo cair dela. Não semearás na tua vinha com duas espécies de semente, para que não degenere o fruto da semente que semeaste, e a messe da sua vinha. De novo, versículo 9, na versão Almeida e atualizada. Não semearás a tua vinha com diferentes espécies de semente, para que não se degenere o fruto da semente que semeares, e a novidade da sua vinha. Amém. Até aqui. Meus irmãos, nós temos aqui duas recomendações sociais. Os preceitos de Deus para a vida do povo de Israel, normalmente atingia toda a vida social das pessoas. Nós temos na lei não apenas leis espirituais ou leis morais, mas também nós temos leis sociais, o bom convívio do povo. E Deus, ele dá duas ordens muito interessantes. A primeira é que, se construir alguma casa, nessa casa haja parapeito, porque se não tiver, alguém pode cair e morrer acidentalmente, e a culpa daquele sangue será do morador da casa. Então, para prevenir um acidente, é necessário, na construção ou na edificação da casa, ter um parapeito, um lugar de segurança. Acredito que isso parece tão óbvio que nem precisa ser dito, quando na verdade Deus, preocupado com a nossa segurança e o nosso bem-estar, Ele deixa claro um princípio, para que o seu povo obedecesse. Uma casa sem segurança é uma casa com acidentes. Uma casa que não é bem segura é uma casa de morte. Para que não haja morte na casa, é necessário ter princípios estabelecidos que assegurem o bem-estar dessas pessoas. E você talvez possa estar pensando: e o que tem isso a ver comigo e com a igreja, pastor? A casa é a igreja. Se não há na igreja um parapeito, se não há na igreja uma barreira de proteção, as pessoas, principalmente as crianças espirituais, elas podem cair, elas podem morrer. Então, para que não haja morte na casa, é necessário estabelecer a segurança. Qual é a segurança da igreja? Qual é a segurança dos filhos de Cristo? A doutrina, a palavra, a Bíblia Sagrada.
A palavra é o parapeito que nos segura dos acidentes. A palavra é o parapeito que nos garante segurança. É por ela que você ainda não morreu, é por ela que você ainda vive, é por ela que ainda você está aqui. Tira-se a palavra da igreja, é a mesma coisa de uma casa sem corrimão ou parapeito. Qualquer pessoa desavisada pode cair. Então, para que não haja acidentes, é necessário proteção. Porque a igreja precisa ter doutrina, porque a igreja precisa ter princípios, porque nós precisamos pregar isso, porque são estas verdades que garantem a sua sobrevivência. Vou dizer de novo, são estas verdades que garantem a tua sobrevivência. Mandamentos e princípios não é para te assustar, mandamentos e princípios é para te proteger. Doutrina não é para te constranger, doutrina é para te proteger. Graças a Deus pela doutrina bíblica que nós ainda conservamos nesta casa. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para um outro fator, não apenas o fator do edifício com parapeito, mas também de uma lavoura com 2 sementes. O Senhor disse: não haja na tua vinha, na tua lavoura, diferentes espécies de semente, porque se você planta numa mesma vinha, numa mesma lavoura, espécies diferentes de semente, o fruto será degenerado, o fruto não será puro, será um fruto híbrido, metade de uma semente, metade de outra semente. Nós vamos percebendo que por anos a ciência promoveu essa metamorfose, essa junção híbrida de sementes. A uva verde que você come, que não tem semente, ela é híbrida, ela é a junção de 2 outras sementes de uvas, que geraram uma uva sem semente. Quantos aqui gostam da uva verde sem semente? Quase todos, né? Por que vocês gostam? Porque não tem semente, ora. Porque não dá trabalho, certo? Ela é docinha, você colocou na boca, mastigou, não precisa nem tirar a casca, né? Pode comer tudo, que maravilha. A uva com semente, você tem que ficar, né? Dá trabalho, né? Pois é. Os cientistas, pensando nisso, fizeram uma uva híbrida. Vocês vão ver outros tipos de frutas que também são híbridas, né? Nós temos a junção da tangerina com laranja, frutas cítricas, que dá uma outra fruta. Nós temos várias espécies de frutas, às vezes até desconhecidas por muitos, que são resultado dessa hibridez, dessa junção de sementes diferentes. Mas qual é o problema da uva verde? Qual é o problema da uva sem semente? Qual o problema dela? O problema dela é que ela só serve para ser consumida, ela não gera. Pegou ou não? Ela só serve para ser consumida, ela não. Qual é o problema de crentes híbridos? Não gera. Ele é consumista, ele só recebe e não entrega. E eu quero falar um pouquinho com vocês hoje aqui, ó. Vai orando por mim aí, tá bom? Eu vou ter que dar uma batidinha, depois eu dou uma sopradinha. Vai intercedendo por mim aí.
Vamos falar um pouco sobre isso aqui. Vamos lá, abra aí por favor, 1 Coríntios capítulo 3, 9. Já que você entendeu que não pode ter, Deus disse para não ter, porque Deus ele preza pela essência daquilo que Ele criou, Deus ele preza por aquilo que Ele fez, e o homem tem mania de querer mudar as coisas que Deus fez. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa questão de lavoura. Hoje eu quero pregar sobre o tema, nós somos a lavoura de Deus. 1 Coríntios 3, 9, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus, e edifício de Deus, edifício com parapeito, ok? Edifício bem guardado, com a doutrina bíblica. Vocês estão comigo ou não? Eu sou um edifício com parapeito, eu sou um edifício bem guardado. A proteção das escrituras evita eu me acidentar. Eu já falei sobre isso. Agora deixa eu entrar e destacar mais agora a questão de ser lavoura. O apóstolo Paulo diz que nós somos uma lavoura de Deus. E Deus disse que em uma lavoura não pode ter diferentes espécies de sementes. Uma lavoura, para gerar frutos bons, é necessário ter apenas uma semente. Quantas? Uma semente. E qual é a semente ideal para ser gerada em uma lavoura de Deus? Qual é a semente ideal para ser gerada na lavoura de Deus? Marcos capítulo 4, 14, por favor. Marcos 4, 14. O que semeia, semeia a... Qual é a semente que deve existir na lavoura de Deus? A palavra de Deus. A palavra de Deus é a semente que gera bons frutos. Se em uma lavoura, a lavoura de Deus, existe apenas a palavra dele, o fruto dessa lavoura será um fruto bom, e não um fruto híbrido e degenerado. Pastor, mas existe a possibilidade de estar sendo gerado nessa lavoura um fruto degenerado ou um fruto híbrido? Sim. Por quê? Porque esse fruto foi submetido a mais de um tipo de semente. Quando há apenas a semente genuína do Evangelho, pura e simples, gera-se cristãos frutíferos, abençoados, felizes e cheios do Espírito Santo. Mas quando há a junção, a metamorfose, ou a tática de Satanás, qual que é a tática de Satanás? Misturar sementes. Vamos de novo. A tática do diabo é misturar semente. Vamos relembrar uma parábola? Você já deve ter sabendo agora, ó. Crente que lê Bíblia é outra história, né? Já está assim, já sei, pastor. A do trigo e do joio, é dessa que eu estou falando. Mateus capítulo 13. Vamos lá, eu vou começar bem devagarinho para não assustar, tá bom? Mateus capítulo 13, versículo 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé deles os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Presta atenção, quem semeia a boa semente, segundo Marcos 4,14, é a pá. Quem semeia a boa semente é Jesus, ok? É Jesus que faz questão que a semente da palavra dele seja lançada numa boa terra para que sejam gerados bons frutos. A lavoura de Deus precisa necessariamente estar a semente única do Evangelho.
pura do Evangelho, simples do Evangelho. Se o Evangelho é semeado na lavoura de Deus, gera-se frutos abençoados, e estes frutos são chamados pela própria parábola de filhos. Ai, ai, ai. Vamos lá, 38. O campo é o mundo, a boa semente são os... Olha que coisa poderosa. E os joios são os filhos do maligno. Então vamos lá. A estratégia de misturar semente é do diabo. Porque essa parábola diz que enquanto dormia o Senhor da lavoura, veio um homem que é representado pelo maligno e semeou outra semente. É chamada de joio. Então a semente genuína é a palavra. Agora a semente misturada é o joio. Aí o que acontece com o trigo e o joio? Fruto bom e fruto ruim. O fruto bom cresce, e o fruto ruim cresce também. Esse é o problema. E o grande problema é que os dois crescem juntos. Nem se crescesse lá fora, mas não, cresce junto, cresce dentro. E agora? Agora eu já sei, eu vou detectar quem é o joio e vou detectar quem é o trigo. O trigo vai ser meu amigo, e o joio eu vou expulsar da minha vida. Mas o problema é que você não sabe quem é joio, nem sabe quem é trigo direito. Porque o trigo às vezes engana, porque é joio. O joio engana, fazendo cara de trigo. Veste igual trigo, fala igual trigo, anda igual trigo, canta igual trigo, prega igual trigo. Aí você fala, eu vou encostar nesse cara, eu vou ser amigo dele, mas é joio. Como é que você vai saber? Não sei, pastor. Esse é o nosso problema. Aí fica um monte de crente frustrado nas igrejas, por quê? Porque ele achou que construiu um relacionamento com um trigo, quando na verdade construiu um relacionamento com um joio. Aí ele acha que o problema está no campo. Ele acha que o problema está no Filho de Deus, Jesus. Ele acha que o problema está no pastor, quando na verdade é o joio que está do teu lado. Então se você se relacionar com um joio e se frustrar com ele, lembre-se, é só um, não é todo mundo não. Não é todo mundo que é joio, não é a igreja toda que é joio. Foi o joio que você levou para casa. Foi o joio que você abriu seu coração. Foi o joio que você sentou na mesa com ele. Foi o joio que você apertou a mão dele e fez negócio com ele. Então não queira transferir a culpa para a igreja, dizendo que todo mundo é igual. Fecha a tua boca, não é todo mundo igual coisa nenhuma. Eu não vou naquela igreja não, porque aquela igreja só tem falso. Falso é tu, lava a boca. Não é todo mundo que é falso não, não é todo mundo que é mentiroso não, não é todo mundo que é ladrão não. Tem trigo nessa lavoura, irmão. Tem uns picareta? Tem uns mau caráter? Tem uns sem vergonha? Tem, mas é a exceção, não é a regra. Na lavoura de Deus, a regra é trigo. Na lavoura de Deus, a regra é a palavra. Mas a gente adora nivelar para baixo. A gente ama nivelar para baixo. A gente pega um problema e coloca lá em cima como se todo mundo fosse o problema. Isso é falta de critério, de sensibilidade espiritual. Então vamos lá. Na lavoura de Deus existem bons frutos. Na lavoura existem maus frutos. E por que existem bons e por que existem maus? Porque a semente que estava plantada foi misturada. Uma semente misturada pode gerar frutos degenerados. Sementes misturadas podem gerar crentes degenerados. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor. Gálatas 1, 6, 8. Aleluia. Gálatas 1, do 6 ao 8. Paulo diz assim à igreja de Gálatas: maravilho-me de tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro
para outro. Então vamos lá, a boa semente, a graça de Cristo, a semente degenerada, o outro evangelho. Existe um outro evangelho que estava sendo pregado aos irmãos de Gálatas, ou da Galácia. Paulo prezava pela lavoura de Deus. Então o que Paulo fez? Imediatamente exortou a igreja para que a igreja se encurvasse apenas ao evangelho de Cristo e não se encurvasse ao outro evangelho. Versículo 7. O qual não é outro, mas alguns que vos inquietam. Então vamos lá, presta atenção. Paulo está dizendo o seguinte: existem pessoas que estão se encurvando a outro evangelho, mas há alguns, preste atenção, alguns, não são todos. Diga, alguns não são todos. Ok? Alguns pilantra não são todos. Alguns, não precisa repetir não. Alguns safados não são todos, ok? Alguns sem vergonha não são todos. Então para de generalizar. Porque alguns compram e não pagam, todos são assim? Então Paulo está dizendo, há alguns. Paulo ficou muito nervoso com aquele povo que estava se encurvando a outro evangelho, só que ele foi bem sensato. Ele não falou, eu sei que não é a igreja toda, porque eu sei que na igreja tem trigo, eu sei que na igreja a semente que eu plantei aí dentro, eu conheço essa igreja. Então ele está dizendo o seguinte, alguns estão transtornando o verdadeiro evangelho de Cristo, alguns. Versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, que ele seja anátema. Então Paulo está falando o seguinte, eu sei a semente que eu lancei nessa terra, eu conheço os frutos que estão sendo gerados aí, mas alguns estão tentando plantar outro tipo de semente, alguns estão tentando jogar e degenerar o fruto que eu plantei. Essa pessoa ou estas pessoas que estão plantando outra semente, seja anátema, seja amaldiçoado. Então peraí, eu não amaldiçoo o trigo, eu amaldiçoo o joio. Eu não amaldiçoo a igreja, eu amaldiçoo alguns que denigrem a imagem da igreja. Está apertando, vamos embora. Ainda está suave. Colossenses 2,8, por favor. Vamos lá. Vamos falar sobre o que é essa outra semente agora. Vamos falar sobre o que é outro evangelho. Paulo falou que na lavoura onde ele plantou o evangelho de Cristo, que é segundo a graça. O evangelho de Cristo, que é segundo a graça, é a palavra que gera bons frutos. Mas ele disse, alguns estão semeando sementes ruins, alguns estão plantando sementes que não competem com Cristo. Que tipo de sementes são estas? Colossenses 2,8. Tende cuidado. Tem o quê? Cuidado, irmão. Que ninguém vos faça presa sua. Agora ele vai falar de algumas coisas que eu posso chamar de sementes. Primeiro, filosofias vãs, vazias, sutilezas humanas, ou também tradições humanas. Terceiro, rudimentos do mundo. Então vamos lá. Primeiro, vãs filosofias. Segundo, tradições humanas. Terceiro, princípios mundanos. Pegou? Mais uma vez, vãs filosofias, tradições humanas, princípios mundanos. Isso é rudimentos do mundo. Então nós temos 3 tipos de semente maligna aqui. Nós temos 3 tipos de semente que não coadunam com o evangelho.
A lavoura de Deus, para nascer bons frutos, tem que ter só uma semente, que é a palavra. Ok. A palavra está sendo semeada na lavoura e está sendo gerado bons frutos. Mas aí o diabo da parábola, não satisfeito, não feliz que a igreja floresça com bons frutos, o que ele faz? Ele vai lá na lavoura e joga filosofias vãs. Ele vai lá na lavoura e joga tradição humana. Ele vai lá na lavoura e joga princípios mundanos. Ok. É imperceptível. O tempo vai passando. Os séculos vão passando, os anos vão passando, e essas sementes são jogadas lá. Aí Paulo diz o que? Tenha cuidado. Se o pastor não tiver cuidado, a palavra vai sendo gerada junto com filosofia, tradição e princípios mundanos, vai sendo gerado crente híbrido, e ele acha que a igreja está crescendo. Presta atenção aqui, irmão. Agora chegou, você precisa entender isso aqui. O pastor está semeando Bíblia no culto de ensino, o pastor está semeando Bíblia no culto de domingo, e ele acha que a semente boa está sendo gerada, e bons crentes estão sendo gerados. Aí quando ele acorda, ele percebe que aquele crente que participa há 10 anos na igreja dele, é um crente supersticioso. Aí ele se pergunta: meu Deus, aonde eu errei? A resposta está aqui. Não adianta só pregar a boa palavra, tem que pregar contra a má palavra. De novo, não adianta só jogar a boa palavra, tem que ter cuidado contra a má palavra. Se nós pastores não tivermos cuidado com aquelas sementes que estão sendo geradas no púlpito, que estão sendo geradas nos encontros, que estão sendo geradas na vida das pessoas, nas redes sociais, nos canais de mídias sociais, que hoje é tão fácil, um monte de sementes sendo jogada a léu, e todos os crentes se alimentam desse tipo de sementes, e você aqui pregando Bíblia para eles, e eles comendo filosofia na cadeira da casa deles. Aí você vem e ensina a Bíblia para eles no domingo, e durante a semana de segunda a sábado, eles estão seguindo pastores que é filho do diabo. E não sou eu que estou chamando ele disso não, é a Bíblia. Porque quem semeia a má semente é filho de quem? Do diabo, gente. Ensinando heresias, ensinando um monte de porcaria, e o crente lá, ouvindo tudo, chorando até. No culto não chora, mas lá no YouTube chora. Aí vai se transformando num crente híbrido. E a gente se pergunta: meu Deus, será que é isso que eu estou ensinando? Não, você está ensinando certo, mas infelizmente o diabo está usando as redes sociais para alimentar a cabeça dele com sementes malignas. Que tipo de semente atrapalha o crescimento do crente? Vamos lá. Primeiro, vãs filosofias. Segundo, tradições humanas. Terceiro, princípios mundanos. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Presta atenção. Primeira coisa, o que seriam vãs filosofias? No mesmo capítulo 2, por favor, avança para o 20. Se estás morto com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, quanto aos princípios mundanos, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesse lá no mundo? 21, tais como, aí Paulo vai dar alguns exemplos: não toque nisso, não prove aquilo, não manuseie assim. Versículo seguinte: as quais coisas todas perecem pelo uso. Vamos lá,
Todas as coisas perecem pelo uso. Isso significa que isso é cultural. Aqui usa, lá não usa. Aqui tem, lá não tem. Essas coisas são princípios mundanos. Não tem nada de Bíblia, irmão. Por isso que pastor não tem que ficar perdendo tempo ensinando princípios mundanos. Pastor tem que ensinar princípios bíblicos. Porque o que é aqui é no Japão. O que é no Japão é na China. O que é na China é na Espanha. É em todo lugar. Então tem gente coando mosquito, engolindo camelo, passa por cima dos princípios bíblicos e fica se apegando em porcaria. Coloca os diáconos na porta da igreja com uma fita métrica para avaliar o tamanho do cabelo da irmã. Mas contra a promiscuidade, a safadeza não prega. Se preocupa mais com o tamanho do cabelo do que com o tamanho do caráter. Só um glória. Mas tá bom, eu esperava nenhum. Já estou no lucro. Obrigado, irmã. Então o pastor ele fica perdido, por quê? Porque ele fica se apegando com princípios mundanos do que com a Bíblia e com a palavra de Deus. Aí Paulo foi muito claro: cuidado, isso são apenas preceitos de homens, doutrinas de homens. O que é uma doutrina de homem, pastor? É uma doutrina que hoje pode, amanhã não pode, hoje não pode, amanhã pode. Isso é doutrina de homem. Bíblia é Bíblia, em todo canto, em todos os séculos. O que não podia 2000 anos atrás, continua não podendo hoje. Essa igreja não pode usar chapéu. Quem já passou por isso aqui? Quem é mais velho aí? Se levantar a mão, você tem mais de 80. Irmão João. Entrava na igreja, tinha igreja que tinha até um lugarzinho para pôr o chapéu, de tão chique que era. Aí o homem que não gostava do chapéu disse: é pecado chapéu. É pecado? É pecado. Pronto, ninguém mais usa chapéu. Não pode entrar de sapato dentro da igreja porque a igreja é santa. Mas não pode, é pecado? É pecado. Então os irmãos tiravam com as meias furadas, aquele chulé brabo na igreja. Doutrina de homem. Onde é que está isso na Bíblia? Não tem, pastor, mas o homem gosta. Ele gosta de ser melhor do que Deus. Aí ele começa a criar um monte de regra que não está na Bíblia. Aí as pessoas que infelizmente são seguidas por esses tipos de doutrinas, elas vão seguindo, até a mente delas se abrirem e Deus esclarecer as coisas, e ela mesma dizer: estou fora disso, porque eu quero Cristo e a sua palavra, e o resto não me interessa. Então são doutrinas humanas que Paulo fala. Versículo 23. As quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria, devoção. Não sei se você já conhece alguma pessoa tão devota, que você olha para ela: uau, que mulher devota, uau, que homem devoto. Aí quando você pergunta, vai conversar com ele, só doutrina humana. Não tem nada na Bíblia, mas ele gosta daquilo. Você viver devoção voluntária, eu não sou contra. Viva devoção voluntária. Pastor, precisa guardar o sábado? Se você quiser guardar o sábado, guarda. Não tem nenhum problema que você quiser guardar sábado, pode guardar. Guarda o domingo também de bônus. Se quiser guardar segunda, melhor ainda. Mas guarda tu. Para de querer colocar isso no meu pescoço que não cola. Guarda você. Pastor, eu não uso calça. Amém, irmãzinha linda, maravilhosa, devota. Amém. Eu te amo em Jesus por isso. Mas é você. Para de querer exigir das outras. Pastor, eu não corto meu cabelo. Oh, linda, beijão. Você é uma linda devota. Glória a Deus pela tua vida.
porém é você, não é a outra. O glória está aumentando. Eu estou vendo um pouco de interesse nesses glória. Mas eu vou continuar. Estou sentindo um certo interesse nesses glória. Mas então existem coisas que a devoção voluntária, não há mandamento bíblico, é voluntário. Eu quis, eu determinei na minha vida, amém, é você e Deus, acabou, continua, não estou falando para você parar não, continua. Agora para de ser religioso e religiosa, julgador, cri-cri, olhar para os outros de cima para baixo. Eu tenho certeza que você conhece muitas por aí. Se for para receber oração de uma irmã que está de calça, ela nem aceita. Posso orar por você, irmã? Ela vai fazer assim, ó. Já sabe a resposta, né? Não, irmão, obrigado. Crente igual tu, eu não preciso. Sou santa. Você? Pecadora. Século 21. Ainda existe esse tipo de mente? Sabe por quê? Porque a Bíblia não é suficiente para essas pessoas. Precisa de semente extra. Precisa de filosofia vã, precisa de tradição humana, precisa de doutrina humana. Eles precisam dessas coisas para elas se sentirem bem, para elas se sentirem realizadas. Você quer se sentir bem, você quer se sentir realizada? Vai para jejum e oração, vai santificar a tua vida. Tira o olho da vida dos outros e coloca teu olho em Jesus. Olha só para Jesus. A irmã pode estar de mini saia, irmão, mas vai orar. Ô irmão, pode orar, porque eu sei o Deus que eu sirvo, e que se o Espírito Santo usou até uma jumenta, vai usar também você. Não importa o lado de lá, o que importa é aqui dentro. Tem aparência, tem devoção, tem humildade, tem disciplina. Agora vem Paulo arrebentando com tudo. Olha Paulo, mas não são de valor algum. Misericórdia. Senão para satisfazer o quê? Carne, não é espírito, carne. Só tem uma semente que satisfaz o espírito, e o nome dela é Palavra de Deus. Ela penetra na divisão da alma e do espírito, ela perscruta como uma espada afiada de 2 gumes, ela entra lá dentro e discerne a intenção e o coração do homem. Só a palavra é suficiente para entrar no espírito, mudar o homem de dentro para fora. A Bíblia é a única ferramenta usada pelo Espírito Santo para transformar o homem de dentro para fora. E o que o rudimento do mundo faz? Transforma o homem de fora para nenhum lugar, só fora. Se transformasse dentro, estava até bom, mas não transforma. Só transforma do lado de fora. Aí você vê a pessoa por fora. Uau, que crente. Uau, que irmã. Uau, que irmão, olha que lindo. Faz negócio com ele para tu ver. Faz negócio com ele. Compra com ele para tu ver. Vamos para frente. Pastor, filosofia vazia. Eu vou dar só uns exemplozinhos ao longo dos séculos. No século I e no século II, nós tínhamos uma filosofia chamada gnosticismo. O gnosticismo era uma filosofia que separava o mundo físico do espiritual.
O gnosticismo afirmava que a salvação vinha por meio de um conhecimento secreto, uma revelação secreta, reservado para poucas pessoas, só as pessoas iluminadas, com um conhecimento secreto, que verdadeiramente eram salvas. Isso contradizia a simplicidade e a universalidade do Evangelho de Cristo. O nome dessa semente, chamada filosofia vazia gnóstica, tem gerado crentes gnósticos, crentes que acham que é a última bolacha do pacote, crentes que acham que tem revelações profundas, e que ele a todo instante está revelando algo. Eu tenho medo desses gnósticos, viu, irmão? Crente gnóstico me assusta. Você está conversando com ele, daqui a pouco ele... Tá tudo bem, irmão? Revelar, Deus, Deus me mostrou algo aqui. Mostrou, irmão? O que é? Não, é profundo. Jesus, tem misericórdia, Senhor. Me ajuda, Jesus, a não pecar contra o Senhor. Ele acha que toda hora tem revelação, toda hora tem conhecimento secreto, toda hora a Bíblia é só um detalhe, isso aqui é só um detalhe. Tem pregador gnóstico, sabia, né? O pregador gnóstico, ele abre o texto, nem lê o texto, fecha o texto e vai trazer gnosticismo, revelações profundas. Aí o crente que não tem amor pela Bíblia, nem traz Bíblia para a igreja, e nem se importa em ler Bíblia, fala Jesus, fala mais, Senhor. E você sabe o que é isso, né? Uma semente híbrida. A Bíblia não é suficiente, tem que jogar a semente da filosofia junto, e não para por aí não. Tem o racionalismo. O racionalismo elevou a razão humana acima da revelação divina, questiona milagre, questiona doutrina fundamental, questiona a inspiração da Bíblia, fala que a Bíblia precisa ser atualizada, questiona tudo. Não, pastor, Moisés, ele não foi o poder de Deus. Vocês não estudam ciência, estuda ciência. Moisés não foi o poder de Deus. Moisés, ele passou em terra seca, porque há uma divisão, assim. Aí eu... cala a boca! Não dá para ouvir um cara desse. É o racionalismo. Eu não quero dizer que a gente é irracional, não é isso. Eu estou dizendo que a pessoa que tem a semente do racionalismo na vida dele, ele questiona tudo, questiona a Bíblia, questiona princípios, questiona ordens claras das Escrituras, questiona milagre, questiona tudo. Você não conhece nenhum crente questionador assim não, né? Irmão. Existe uma outra semente filosófica chamada humanismo, uma visão de mundo que coloca o homem como centro de tudo, negando a necessidade de Deus e promovendo uma moralidade relativa, baseada no consenso humano. Em outras palavras, tudo relativo. A Bíblia já não é mais a revelação clara da verdade. Agora tudo é relativo, tudo depende. Existem mandamentos claros, princípios claros que a gente tem que seguir, mas o humano, ou humanista, ele olha e ouve essas verdades e fala, depende. Como assim depende? Não tem depende, está escrito. Ok, existe uma quarta semente filosófica chamada de relativismo. O relativismo é a crença que todas as verdades são relativas, enfraquecendo a exclusividade de Cristo como o único caminho para Deus. Nós estamos hoje diante de uma geração relativista, que estão nas nossas igrejas, cantando as nossas canções, servindo ao nosso Deus, mas são frutos degenerados, são crentes degenerados, são crentes relativistas, não pertencem à lavoura de Deus, não são trigo, são joio no meio do trigo. Vamos para frente. Tradição humana.
Deixa eu dar alguns exemplos de sementes de tradição humana. Existe uma semente de tradição humana chamada judaísmo. Eles insistiam na circuncisão, na observação da lei mosaica como requisito para a salvação, colocando a tradição acima da graça. A graça de Cristo não é suficiente. Se você não guardar o sábado, você nunca obedece. Se você não se circuncidar, você não é salvo. O judaísmo que era operante naqueles dias era uma semente danosa para a lavoura de Deus. Aí não felizes, a nossa geração contemporânea, ao invés de viver a vida cristã simples e pura pela graça, começa a importar do judaísmo para a lavoura de Deus princípios e observações do judaísmo. Começa a pôr arca da aliança na igreja, e crente tem que se prostrar diante de arca, começa a pôr quipar na cabeça, porque agora ele não é pastor, ele é judeu. Como se isso tivesse outro nível de revelação e de santidade. Começa a colocar, talit, talit, né? Que esse negócio assim, ó, talit. Colocou aquilo ali, pronto, sou santo agora ninguém me segura. Começa a colocar um monte de coisas importadas do judaísmo, achando que a igreja vai ser mais santa, achando que nós vamos ser mais santos, só por causa desses princípios judaizantes. Meu irmão, deixa eu te dizer, nós somos santos pelo sangue, somos santificados pela palavra, a escritura ainda continua sendo suficiente. Na Idade Média, tinha uma semente danosa, chamada indulgência. A indulgência na Idade Média era a prática de vender perdão de pecado em troca de dinheiro, desvirtuando o evangelho da graça. Só que o grande problema da semente da indulgência é que gerou crentes indulgentes. Pastor, como assim crentes indulgentes? Que acham que pode comprar as coisas de Deus com dinheiro. O grande problema de semear sementes danosas é que vai gerando uma geração parecida com a semente que é gerada. Antigamente, pagava-se perdão para entrar no céu, pagava-se perdão para sair do purgatório, para ir direto para o céu. Hoje, compra-se tudo, em nome da fé. Vendem tudo, em nome da fé. E às vezes a gente até bem intencionado ensina errado. Meu irmão, dá dízimo para Deus te abençoar em tudo. Oxê, dá dízimo para Deus me abençoar em tudo? Então eu dou dízimo, Deus me abençoa em tudo, e eu piso na jaca, faço o que eu quero da minha vida, porque eu estou comprando a bênção. É assim que funciona? Eu dou dízimo porque eu sou fiel ao Senhor. Eu dou dízimo porque Ele tem me abençoado. Eu dou dízimo porque eu amo Jesus e amo a obra dEle. Se Ele quiser me devolver, me abençoar, amém. Se não, eu sirvo Ele de alegria, glória a Deus por isso. Crentes indulgentes, que acham que pode comprar tudo com dinheiro. Crentes, ai meu Deus, agora eu vou entrar aqui numa área. Ai meu pai, ora aí, irmão. Crentes sincretistas. Pastor, o que é isso? Vamos lá. Sincretismo religioso é a mistura de prática cristã com elemento pagão, como no caso de ritual associado a santo, amuleto, superstição popular. Deixa eu te dar alguns exemplinhos aqui de sincretismo, que infelizmente foi semeado ao longo dos séculos, e hoje, século 21, nós temos um punhado de crentes sincretistas. Por quê? Porque o evangelho foi semeado, mas o sincretismo foi semeado junto. Aí você tem um crente com prática cristã, mas mistura rituais pagãos. Aí ele fica um crente sincretista. Deixa eu te dar uns exemplos aqui. Crente que usa medalhinha da sorte, crente que usa escapulários, crente que usa crucifixos. Sim, calma, pastor, eu uso ou arranco? Não estou falando disso.
Se você entende que esse crucifixo é para te proteger, arranca agora. Agora, se você está usando como adorno, é outro papo, é outra coisa. Eu estou falando com crentes sincretistas, que acham que isso protege ele, protege a casa dele, protege a família dele, traz algum tipo de sorte, traz algum tipo de proteção espiritual. Água benta, água no rádio. Vou falar. Eu não vou levar nada para casa hoje. Eu estou quase um ano preparando essa mensagem. Eu escolhi o último ceia do ano para trazer. Põe a sua água no copo, ou o seu copo no rádio. Vamos orar. Pastor, eu conheço alguém que bebeu e foi curado. Claro que tem, irmão, é a fé da pessoa, não duvido disso não. Eu não estou entrando no mérito do que Deus pode fazer. Eu não estou entrando nesse mérito. O mérito aqui é outro. O mérito é eu confiar nessas coisas. O mérito é eu viver disso, tornar isso como uma prática cristã, oficializar, sacralizar isso. Aí que está o problema. Óleo ungido. O óleo não está aqui. Irmão, não existe óleo ungido, irmão. Não existe. Existe, pastor? Claro que existe. Não existe. O óleo é para ungir, não é óleo ungido. Como é que você vai ungir o óleo, meu Deus do céu? Vamos derramar óleo no óleo para ungir o óleo. Pastor, outro dia uma irmã chegou para mim: pastor, você tem um óleozinho ungido? Eu falei: para que você quer, minha irmã? Porque eu quero ungir minha casa. Eu falei: você falou com a pessoa errada. Primeiro, que não tem óleo ungido. Segundo, você não pode ungir nada. Terceiro, que a sua casa não precisa de óleo, precisa de Jesus. Ok? Aí as pessoas sincretistas, eles usam óleo para tudo. Usa óleo para ungir chave do carro, para dar... Pai, dá ajuda, Senhor. Para que você está ungindo a chave do carro? Para pegar fácil a ignição? Não, pastor, é para proteger meu carro. Você não tem Jesus não, crente híbrido. Você não tem Jesus não, trigo. Ele é a proteção do teu carro, da tua casa, da tua vida, da tua família, da tua fazenda, dos teus bens. Cristo! Não, pastor, Cristo não é suficiente. Meu Pai do céu. Precisa ungir a chave, porque se você ungir a chave, até as prestações eu pago mais rápido. Vai nessa. Ungir peça de roupa. Para que você está ungindo peça de roupa? Para manchar. Não, pastor, porque se eu ungir a peça da roupa, aí Deus vai salvar meu filho, Deus vai salvar meu pai, vai salvar meu marido. Ai, meu Pai do céu, a salvação é pela fé, por meio de Cristo e da palavra. Ora para ele, para Jesus abrir os olhos dele. Olha para ele, para Jesus converter o coração dele. Para de sincretismo, pelo amor de Deus. Isso não pertence mais para você. Isso era antes, irmã. Isso era antes, varão. Hoje a tua fé em Cristo é suficiente. Meu Deus. Eu já vi gente ungindo o órgão do corpo. Não me pergunte por quê e nem para quê. Objetos, casa, batente de porta, e misericórdia, e um monte de outras coisas. Para quê, pastor? Para proteger, pastor. Só existe uma recomendação bíblica para se ungir. De novo, recomendação bíblica para se ungir. Eu sei que você sabe. Quem? Enfermo. Acabou. É doente? Pode ungir. Está doente? Não. Para que ungir? Pastor, mas se for um símbolo, um negócio... Irmão, se Deus te direcionar só para aquilo, e é aquilo, só isso, tá bom, ali, só para aquele momento, amém, amém. Eu também não sou assim, cri-cri. Não, pode fazer, não tem problema, mas é ali, para aquele momento. Não transforme isso como doutrina.
Eu sei, eu já fiz, irmão, eu senti de Deus, vamos fazer uma unção aqui nesse ciclo aqui, cada um recebeu uma unção, para Deus estar na mente, no coração. Eu já fiz isso, e não estou falando contra isso, você pode fazer, se Deus te direcionar. Eu não estou contra isso, eu estou falando de pessoas que colocam sua fé nestas coisas, e isso é sincretismo. Procissão, autoflagelo, acender vela, queimar incenso, horóscopo. Não é possível. Não é possível, pastores. Tem? Tem mesmo? Crente? Não tem. Eles falaram que tem, irmão. Crente que consulta horóscopo? Então deixa eu falar uma coisa, se tu abre horóscopo, você não é trigo, você é joio. Você magoou. Eu prefiro te magoar para você se converter do que achar que você está na verdade. Se você abre horóscopo, se você lê signo, qual é teu signo? Teu signo? Os crentes joio já estão vendo o mês de nascimento agora. Os crentes trigo falam, eu lacei meu signo. Agora o joio, sabe, ele não só sabe o signo com quem ele se relaciona, ele vê as luas, as fases dela. Miserável. Você não é crente não. A semente que foi gerada no teu coração não foi o evangelho não. Porque se fosse o evangelho, você não tinha essas coisas não. Crente que a palavra foi gerada no coração dele, aboliu essas coisas da vida dele há muito tempo, irmão. Horóscopo, isso não é coisa para crente não. Signo, isso é coisa para crente não. O meu signo é Jesus, irmão. Eu só leio a Bíblia, irmão. Você quer ver tua sorte? Você quer ver tua sorte? Abre a Bíblia, filho. Olha a Bíblia. Lá está a tua sorte, lá está a tua condenação se tu não se converter. Lá está tudo que tu precisa. Diminuiu os aleluia, mas tá bom. Eu esperava por isso. Culto a anjo. Tem gente que vê anjo em tudo quanto que é canto. Olha, irmão, mantra, chácaras, ai meu Deus, prática religiosa oriental. Você me perdoe. Vocês vão me perdoar, irmão. Você vira crente. Você quer ter paz, vai orar. Você quer ter tranquilidade, vai orar. Você quer que o Espírito Santo entre em você, vai orar. Faz o dedinho assim, meu irmão. Coloca a boca na terra, a cara no pó e vai buscar Jesus. Ai, meu Deus. Isso aqui não é coisa para tudo não, filhão. Isso aí era de antes, é o teu velho homem, a tua velha mulher. Pastor, eu me sentia tão bem. Você vai se sentir melhor quando você começar a orar. Você vai se sentir melhor quando você lê Bíblia. Você vai se sentir melhor quando você ir para os pés de Jesus. Cuidado com essas práticas orientais, porque a maioria delas está ligado sim a questões espirituais. Pode até dar o nome dos boi aqui, mas você já sabe um monte de práticas orientais. Está tudo alinhado com misticismos, e alinhado com o mundo cósmico, e alinhado com questões espirituais, e você praticando. Ai, Senhor Jesus. Eu estou finalizando, irmão, prometo. Eu só vou dar mais 4 exemplos. 4 exemplos, eu estou sendo sincero. Rudimento do mundo. Princípios mundanos que estão sendo semeados junto com a palavra materialismo.
Materialismo é a obsessão por bem e riqueza como fonte de segurança e felicidade, levando ao esquecimento dos valores eternos. Judas é um exemplo de crente híbrido, que caminha com Jesus, Jesus semeando o evangelho na vida dele, mas o materialismo no coração dele. Não nasce um discípulo de verdade, por quê? Porque coração com Bíblia e coração com materialismo gera Judas. Não gera discípulo autêntico. Aonde tem Bíblia e apego demasiado a riquezas, nós não temos um discípulo, nós temos um Judas. O Judas traz Jesus por qualquer coisa. O Judas, ele fica olhando as coisas e mudando a realidade das coisas. O Judas atrapalha quem adora. O Judas julga os crentes. O Judas, Judas é complicado, mete a mão na bolsa, rouba, e ninguém está vendo, e ele fazendo coisinha secreta, coisinha escondida. Cuidado, você não é discípulo, você é Judas, se converta, antes que seja tarde. Qual foi o fim de Judas? Foi se matar. Sabe por que ele se matou? Por causa de remorso. O remorso tem corroído o coração de muitos crentes. Sabe por quê? Porque não são autênticos. Porque se fossem autênticos, não precisa ter remorso de nada. Porque tudo que Deus colocou no coração para fazer, faça. Não precisa se arrepender nem ter remorso de nada, porque vai fazendo tudo o que Deus vai iluminando o coração para fazer. Crentes materialistas são sementes materialistas que estão sendo geradas no coração desses crentes. Deixa eu dar mais um exemplo. Crentes hedonistas. Sabe o que é um crente hedonista? É a busca desenfreada por prazer, por alegria. Crentes que estão à procura de uma busca desenfreada por prazer. Aí você vai ver um crente híbrido na igreja desse jeito. Como é que é um crente hedonista? Um crente hedonista é um crente que só recebe, ele não dá nada. Um crente hedonista é um crente que ele faz se tiver prazer. Deixa eu te falar uma coisa, trabalhar na obra não gera prazer nenhum, mas gera salvação, eternidade, graça, unção e alegria. Agora tem gente que estão à procura de fazer algo se tiver prazer. Até a música que ele ouve tem que dar prazer para ele. A palavra que ele ouve tem que gerar prazer nele. O banco da igreja tem que gerar prazer nele. O clima da igreja tem que ser prazeroso. Eu quero estar num lugar confortável. E nada contra conforto, pelo amor de Deus. Eu quero estar num ambiente onde eu me sinta bem. O que você fez por esse ambiente? Nada. Você é um consumista. O que você tem feito pela melhora do ambiente? Nada. Você é um consumista. Você é um crente shopping. Você acha que a igreja é shopping? Você acha que púlpito é vitrine? Você acha que eu sou vendedor de loja? Para te tratar bem, e você sempre tem razão e eu sou pisado? Aleluia. Aqui não é shopping. Aqui não tem vitrine, ninguém está sendo exibido aqui, e você não veio aqui para consumir nada, você veio aqui para entregar tudo que você tem para Jesus. Crentes hedonistas. Paulo disse de Demas, 2 Timóteo 4,10, Demas me desamparou, Demas me abandonou. Por quê? Porque ele amou o mundo. Tem crente amando mais o mundo do que Jesus. E quando você é um hedonista, você ama mais o mundo do que Jesus, você desampara os que seguem Jesus com a maior facilidade.
Virar as costas para pastor, virar as costas para líder, é coisa fácil para crente hedonista, crente que não tem firmeza na Bíblia e nas Sagradas Escrituras. É só falar o que ele não gosta, ele sai andando, nem satisfação dá. Ele está aí sentado. Fala alguma coisa para ela, fala alguma coisa para ele. Ele só vira as costas, sai andando e procura uma igreja melhor para ele. Porque ele não está à busca de Bíblia, não está à busca de verdade, ele está à busca de prazer. Eu não sei nem se vai voltar amanhã. Depois dessa Bíblia aqui, depois dessa palavra aqui, eu não sei nem se vai voltar mais. Mas eu não estou nem aí. Não estou nem aí. Porque eu sei quem tenho crido. E Deus mandou falar, eu estou falando, irmão. Ou você vai virar crente depois dessa palavra, irmão, ou sinto muito. Ou você não vai ter jeito mais não, você vai continuar do jeito que está a vida toda. Ou você se alinha e se apruma. Meu Deus, eu preciso entrar 2025 diferente. Depois daquelas lapadas lá, eu preciso virar crente, tomar vergonha na cara de verdade. Crente individualista, terceiro e penúltimo, a exaltação do eu acima de tudo, promovendo a independência de Deus e a rejeição da comunhão comunitária. Não existe nós, existe eu. Nós não existe, pastor. Eu. É o que eu quero, onde eu gosto, é o que eu necessito, minhas necessidades. Nós não existe. Irmão, vamos nos... Não tem nós, pastor. É eu. Eu não me misturo, pastor. Oh, que fofa. Que fofo. Você não se mistura? E por que você não se mistura? Porque eu já fui muito frustrado. Oh. Será que tem algum remedinho? Você está zombando de mim, pastor? Não, estou tirando uma com você mesmo. Porque você é menino. Você é menina. Porque se fosse homem não tinha essas atitudes. Se fosse mulher não tinha essas atitudes. Isso é coisa de criança. Tá igual a menininho lá da janela do avião lá, né? Eu tenho que falar, tá na alta, eu tenho que falar. Tem um monte de crente na janelinha do avião. Ah, vou falar. Senta na janelinha da igreja e fica birrento, querendo o lugar do outro. Oh Deus, que Deus nos dê a serenidade daquela mulher, plena e concisa. Pode chorar, estou nem aí. Pode fazer birra, eu não estou nem aí. Faça o que você quiser, eu não estou nem aí. Se você é imaturo, o problema é teu. Mas eu ainda creio no poder da comunhão. Eu já fui sarado nessa comunhão aqui, irmãos. Pastor, você nunca foi machucado na comunhão? Sim, várias vezes. Mas eu também já fui sarado muitas vezes. Não é porque alguém me machucou na comunhão que eu vou abandonar a comunhão, porque a comunhão é meu lugar de restauração. Ele me chamou para viver em comunhão. Agora, se você se acha melhor do que os outros, se você se acha mais bonito do que os outros, se você não gosta de se misturar com a gentalha, Frederico, o problema é teu. Mas graças a Deus pela turma do Chaves, que vai para a galera, juntos adorando ao Senhor. Cadê os crentes da comunhão para aplaudir Jesus aí? Glória a Deus. Aleluia.
E eu termino, e agora é verdade, eu termino mesmo. A cultura do poder e da fama. Sabe o que é a cultura do poder e da fama? É a tentação de ficar buscando o reconhecimento humano e status social, ao invés de viver em humildade diante de Deus. A história de Simeão, o mago, retrata muito bem isso. Crente híbrido, está no meio do povo, foi batizado, mas quer fama, quer dom, quer talento, quer se aparecer, quer se exibir, quer se mostrar, quer mostrar que canta, quer mostrar que prega, quer mostrar que faz, quer mostrar que é líder, quer mostrar, eu canto demais. Então canta no banheiro, porque aqui não é lugar de quem canta demais, aqui é lugar de quem canta para menos, aqui é lugar para quem se curva. É humildade. Se eu não fizer, ninguém faz bem feito. Então você vai parar de fazer para mostrar para você que todo mundo tem a capacidade de fazer melhor que tu. Porque aqui não é lugar de estrelinha, não. Aqui não é lugar de gente que quer se aparecer, não. Aqui é lugar de servos de Deus e adoradores ao Senhor. Tudo que é feito é para a glória de Deus. Tudo que é feito é para a honra do nome do Senhor. Convém que Ele cresça e que eu diminua. Feche os olhos. Eu sinto uma graça de Deus aqui. 1 minuto para você orar. 1 minuto para você confessar seu pecado. 1 minuto para você reconhecer aonde você está errando. 1 minuto para você olhar para Jesus agora e parar de olhar para si mesmo. Agora é hora de você entender quem você é nessa lavoura. Agora é hora de você entender quem você é nesse lugar. Ou você é trigo, ou você é joio. Ou a semente do Evangelho está no teu coração, ou a filosofia humana barata que está lá dentro. Se é a filosofia, arranca ela. Se é a tradição, arranca ela. Se é o princípio mundano, arranca ele. Que prevaleça a Bíblia, que prevaleça a palavra, que prevaleça a boa semente do Evangelho. Adore o Senhor. Pode orar, não fica esperando por mim não. Pode orar. Cadê a oração da igreja? Tem trigo aí ou não? Então pode orar, trigo. Deus está limpando a lavoura. Deus está limpando a lavoura. Deus está tirando as ervas daninhas. Deus está removendo a sujeira da lavoura. Deus está regando a boa semente. Deus está germinando o bom fruto. Sim, Jesus, pode tirar. Eu não vou tirar, quem vai tirar é o Senhor. Eu não vou remover nada, quem vai remover é o Senhor. O Senhor vai tirar as ervas daninhas do coração. O Senhor vai remover o joio. O Senhor vai arrancar, meu Deus, os espinhos, para que o fruto floresça, para que o fruto cresça. Aqui é uma lavoura onde a semente do Evangelho é a única semente, Senhor. Espírito Santo, perdoa-nos, perdoa-nos, perdoa-nos. Solos Cristos, solos Cristos, somente Jesus, somente Jesus, somente Jesus, somente Jesus, só a Escritura, somente a palavra, somente a palavra, somente a palavra, só a fide, somente a fé, somente a fé, somente a fé, somente a fé. Só lhe deu glória, somente a Deus glória, somente a Deus glória, somente a Deus glória.
sola gratia. Somente a graça, somente a graça, somente a graça. Nesses valores nós não abrimos mão e nem negociamos, Jesus. Coloca um parapeito na casa espiritual desse crente agora. Coloca um parapeito, Senhor, no lar e na família desse crente agora. Ah, Jesus, não é mais um ambiente de morte, não é mais um ambiente de acidente, porque o Senhor está protegendo a casa, o Senhor está protegendo o ambiente, o Senhor está cercando lá, o Senhor está cercando as famílias. O lobo não vai entrar, o devorador não vai entrar, porque Jesus é o nosso guarda, Jesus é a nossa segurança. Coloque-se de pé, por favor. Os obreiros vão lavar as mãos e você continue adorando. Jesus está nesse ambiente, irmãos. Eu sinto Ele nessa casa. Eu sinto Ele.